Sentar e nós vamos estar lendo a palavra de Deus hoje em Mateus capítulo 14, do versículo 24 ao versículo 25 ao versículo 33, 25, 33. Jesus anda sobre as águas. E na mensagem de hoje, nós vamos estar vendo um pedido que Jesus não recusa a ninguém, seja ou esteja em qualquer situação ou em qualquer circunstância. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Pai, é na dispensação da tua graça e na iluminação do teu Santo Espírito, por intermédio da tua palavra, que os corações estejam abertos, os ouvidos abertos e a mente purificada, e que possa a tua palavra entrar, achar guarida e transformar os corações. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amados do Senhor Jesus Cristo, esta série de milagres que estamos vendo de Jesus, ela é quase toda na região do Mar da Galileia e nas cercanias. Porque Cafarnaum era a cidade sede. Jesus fez o primeiro milagre, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e ausentou-se e foi para a outra margem. E lá as pessoas o seguiam, e lá as pessoas gostavam de ouvir os ensinos de Jesus Cristo. E como eles amavam os ensinos de Jesus e eram beneficiados pelos milagres que Jesus realizava, as horas foram se passando novamente. E Jesus Cristo percebendo que as horas estavam se adiantando, pediu para que os seus discípulos pegassem o barco para atravessarem
ao outro lado até chegar em Cafarnaum. E é impressionante que Jesus ficou mais um pouco de tempo com aquela multidão e subiu ao monte para orar. Uma prática que Jesus fazia todo o tempo, todos os dias, sem falhar nenhum. Jesus orava. Então você que é crente, você que é lavado no sangue de Jesus Cristo, se Jesus, sendo Deus, orava, você não pode ficar sem orar. Os discípulos pediram a Jesus que os ensinassem a orar. E Jesus, na oração modelo, os ensina a orar para ter comunhão com Deus. Isso é importante. Crente que não ora não melhora. E a oração, ela deve ser feita nos moldes da palavra. A adoração a Deus em primeiro lugar, o reconhecimento da soberania, da santidade, daquele que tem poder de derramar bênçãos sobre as vidas e que a vontade é soberana e que você deve estar em contrição, você deve estar em santidade diante de Deus, em reverência. Se possível, a palavra de Deus diz: entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, que o Senhor que está em secreto te ouvirá. É um bom lugar para se orar no seu quarto. E você pode ter lá na sua casa um outro espaço, onde não tenha ninguém que vai atrapalhar aquele momento singular diário de oração com o Pai. Jesus amava orar. E para os irmãos assimilarem a importância da oração, Alex, eu vou estar colocando aqui mais alguns textos onde Jesus se isola para falar com o papai. Então vamos lá, em Mateus capítulo 26, versículo 36. Mateus 26, 36. Seguiu Jesus com os seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto eu vou ali para orar. É um momento de íntima comunhão com Deus e que você deve ter, você e Deus. Em Mateus ainda, capítulo 6, Marcos 6, 46. Marcos, capítulo 6, versículos 46. Tendo-o despediu, subiu ao monte para orar. Amados de Jesus Cristo, hoje nós temos no nosso país um movimento de crentes que vão ao monte orar em grupo. Jesus ia sozinho, tá? Ele se isolava. E você pode seguir o ensino de Jesus Cristo. Por que Jesus subia em lugares distantes e desertos? Porque era Jesus. As multidões o seguiam. E para ele ter intimidade com o Pai, ele se isolava. Então você deve se isolar para falar com Deus. Não que você não possa sentar e orar junto com a sua mulher, junto com o seu marido, junto com os seus filhos. Mas esse momento a sós com Deus é de suma importância. Marcos capítulo 14, versículo 32. 14, 32 de Marcos. Então caminharam para algum lugar chamado Getsemane, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. O tempo da oração não é pré-determinado. É até você esvaziar o seu coração e se encher do Espírito.
dure o quanto durar. O importante é que a sua oração seja objetiva e não subjetiva e não repetitiva. Porque às vezes a gente faz da oração uma ladainha. Toda nossa oração tem aqueles ingredientes, como as orações que se fazem, se lembra, se dá tempo, agradecendo ao café da manhã, agradecendo ao almoço, agradecendo a janta, quando agradece. A oração, ela tem objetivos pessoais e interpessoais. Pessoais e interpessoais. É para mim, é para minha família e é para todos. Eu lembro que minha mãe, nas orações, já estava incluindo nas orações dela os pilotos dos aviões comerciais, dos motoristas de ônibus, dos maquinistas. Ela tinha uma lista enorme que todos os dias ela intercedia por um grande número de pessoas. Isso é excelente e isso é importante. Lucas 6:12. Lucas 6:12. E ocorreu naquela ocasião que Jesus retirou para um monte a fim de orar. Olha quantos assuntos Jesus tinha para falar com o Pai. E orou a noite inteira. Jesus é Deus. Então ele orava. Quanto tempo você ora? Que assunto você tem para falar com Deus? Vamos mais? Lucas capítulo 9, versículo 28. Passando quase 8 dias após o pronunciamento destas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João, Tiago e subiu a um monte para orar. João capítulo 17, de 9 a 26. Ele é um texto extenso, mas é importante. Eu rogo por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora, não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em o teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegia-os e os defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti. Digo desta forma: enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em os seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo, o último. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Deixando os discípulos seguirem ao entardecer, ele foi deixando a multidão, subiu ao monte para orar e estava só. E aí nós vemos na palavra de Deus
que os discípulos estavam no meio do mar. Esta distância percorrida pelos discípulos, ela era do sul para o norte, onde ficava Cafarnaum. E aqui nós não vemos uma tempestade, nós vemos um vento muito forte, que era contrário ao que eles iam na direção. Então, vento contrário, abaixam-se as velas e se começam a remar. E o percurso estimado que eles andam é de 6 quilômetros. Em uma extensão de 13, é mais ou menos aquilo que a palavra fala, no meio do mar. Esse mar aqui é porque ele perde-se de vista e não se vê o outro lado da margem. Mas é um imenso lago e é de água doce. E quando os ventos assolam, a superfície das águas se encapelam. Elas vão formando ondas, dificultando ainda mais a navegação. E nessa dificuldade, neste solavanco e neste chacoalho, em que eles estão assustados, mesmo sendo pescadores experientes, mesmo conhecendo aquelas rotas, homens experimentados na navegação, e eles continuam insistindo. E a palavra de Deus fala acerca da 4ª vigília. São 4 tempos de 6 horas. E que nestes 4 tempos, a vigília 4 tempos, sendo que da meia-noite às 3 da manhã é a 3ª. E das 3 da manhã até o alvorecer é a 4ª vigília. Saíram à tardezinha. É de madrugada. Jesus os observa de lá do alto. Porque o mar da Galileia, ele é cercado de montes. E ontem, como nós vimos acerca daqueles 2 endemoniados gadarenos, nós vimos que aqueles 2.000 porcos se precipitaram de uma altura e todos pereceram nas águas. Todos morreram. Então, Jesus está orando, falando com Deus e olhando para os seus. Jesus fala: nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava determinado pelas Escrituras. Então, não seria aquele vendaval tempestuoso que iria fazer com que eles sucumbissem. Enquanto eles navegavam, Jesus orava. E aqui, amados de Jesus Cristo, me fez lembrar 2 cantos. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus
pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vá. Amados de Jesus Cristo, nós andamos com a nossa embarcação, que é o nosso ser, que é a nossa vida, em um mar, que é o mar da vida. E às vezes muitas tempestades tentam nos sucumbir, fazer-nos com que a gente possa parar a nossa jornada e a nossa caminhada. E a lição é maior nesta palavra aqui, nesta mensagem, é de que no mar da vida, Jesus está nos observando. A nossa rota, nosso desenvolvimento, a nossa coragem, o nosso medo, mas o nosso esforço. Eles remavam e não tinha rendimento. Mas eles não pararam de remar. O vento é uma coisa que começa no seu caminho, devasta muitas coisas, muda até relevos, transporta toneladas e toneladas de areia, mas do mesmo jeito que ele começou, ele acaba. Por certo, os discípulos experimentados a o cumprir a ordem de Jesus Cristo, e aqui nós podemos ouvir a ordem de Jesus Cristo para todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador e que não deve ter interrupção em momento algum, que é, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. 3 horas da manhã estava falando com um pastor lá na Índia essa madrugada. Ele já postou mensagens nossas. A única coisa que ele não sabe é que nós somos mais pobres do que ele. E ele é moço novo ainda, né? Diz que ama esse pastor. Eu acho isso lindo, mas que é um conto. Todo mês lá na conta dele. Porque ele tem um orfanato lá e, de fato, ele precisa e busca ajuda do mundo inteiro. Mas nós não temos um conto para mandar para ele. Nós não temos um conto de resto para mandar para ele. Mas nós continuamos a estar falando, e agora nós estamos falando, vai para o mundo inteiro. Porque Jesus Cristo nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Agora estamos usando deste expediente, e nas horas que nós estamos no nosso dia a dia, usamos sempre uma desculpa para falarmos acerca de Jesus Cristo, porque Jesus nos mandou, onde quer que estejamos. E os discípulos estão aqui em obediência a Jesus e continuam no estímulo pela palavra de Jesus, que é Senhor. Passem para outro lado. Mas como o vento não se acalmava, Jesus vai ao encontro deles. Jesus não estava no monte orando? Eles não estavam no meio do mar? Então, 13 quilômetros, um homem anda em um terreno plano 6 quilômetros por hora. Eu já devo fazer uns 2 por hora, já estou engolindo o caroço, né? Mas um homem lá no seu vigor, até 6 quilômetros por hora. Mas como que está o mar? Encapelado. O vento é fortíssimo. Então não se tem aqui o período em que Jesus andou sobre as águas. E ele andou mesmo contra o vento e com ondas. E ele foi a pé
Então, como Jesus era homem, eu quero crer que esse percurso que Jesus demorou para chegar até eles foi de 1h30 a 3 horas a pé andando em cima da água. Mas como ele era Deus, eu gosto de pensar nessas coisas, eu fico parado pensando, viajando. Eu gosto de viajar no texto. Eu creio que a cada passo que Jesus avançava, ele ia fazendo um trio, deixando uma pegada na água, e ali onde ele pisava os pés, onda nenhuma se levantava. E quando ele trocava um passo em direção aos seus discípulos, cada onda que se levantava se abaixava para Jesus passar. E em meio a todas aquelas dificuldades, os discípulos remando, avistaram, ao longe ainda, um fantasma. De madrugada, no meio do mar, com alguém andando sobre as águas, transgredindo contra a lei da natureza. A terra, ela tem na sua atração puxar para baixo. A água, ela tende a jogar para cima, quando se tem lastro. Aí a embarcação ela não tomba. Mas aqui é aquele que se movia sobre a face das águas quando a terra era sem forma e vazia. Não é algo novo que está acontecendo com Jesus. É algo que está lá no Gênesis. Gênesis 1, Alex. Vamos ver o Bereshit aí. Bereshit Bará. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 2. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. Mas Deus é luz. Ó, por que eles viram o vulto? À noite, na ventania, porque Jesus é luz. Então vinha um farol em cima da água, um brilho intenso, indo em direção a eles. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas Jesus aqui é homem, é corpo físico. Mas ele desafiou as leis da natureza para ir ao encontro dos discípulos. E essas coisas elas vão tomando corpo, e os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se. Não dava para entender o que estava havendo. Primeiro, um vendaval que os impediam de cumprir com o mandado que Jesus Cristo os havia determinado, e continuavam agora contra o vento, um fantasma vindo em sua direção. Eu fico imaginando o coração começando a acelerar, a adrenalina começando a acelerar, aqueles remos batendo na água, e eu creio que aquele barco começou até a rodar, porque um puxando para cada lado, até que eles, vendo o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! É que eu não tenho cabelo, né? Mas se eles tivessem, eu acho que ficaram tudo em pezinho os cabelos, né? Imagina o pavor. O pavor. Com esses gritos ainda no meio do mar, que ecoava. O vento levava para longe aqueles gritos que devem estar até hoje aí no mundo.
passando em algum lugar agora, de tamanho foi o desespero desses homens. E logo em seguida, Jesus lhes falou. O vento continuou, mas a palavra de Jesus acalma o coração. Mudaram de ânimo. Agora não estão pensando em chegar a outra margem. É Jesus que está vindo. Continua o chacoalho, continua o balanço, continua o vento e Jesus continua o seu percurso em direção a eles. E agora Jesus está conversando com eles. Ei! Redobrem o ânimo. Se acalma, sou eu. E como é gostoso nas horas que a gente está passando por dificuldades, lutas e tribulações, quando a gente ouve Jesus dizer, eu estou aqui. Eu estou aqui. A segurança que isso traz, a força que isso dá, a alegria na alma. Jesus está aqui, eu estou livre. Acabou o meu problema. Porque Jesus é a solução. Não é assim que acontece. Sou eu. A presença de Jesus, ela é diferente. Nesta madrugada, eu ouvi uns passos e já sabia o que era. Quando o primeiro passinho veio em direção à nossa casa. Do primeiro passo até o último, era um arrepio de que a presença que chegaria não era de Jesus. Então já se preparei para a ação, para repreender o maligno. Da 1h30 até as 3 da manhã, repreendendo um demônio, tentando se apossar de alguém. Não entra porque é crente, mas oprime. Tinha acabado, por um período ficou quieto, mas nós estamos em santa convocação. Então, o exibido se levantou outra vez. Vamos cansar ele, vamos debilitar ele. Ele não nos trouxe vários prejuízos ao longo da sua vida ministerial, não expulsou vários lá da gente, não atrapalhou o nosso propósito de roubar, matar e destruir. Vou tirar o sono dele. Mas Jesus estava ali. A presença de Jesus, ela é maior do que qualquer tempestade. Isso nos dá uma segurança muito grande. Ficamos cansados, sim, porque mexe com o organismo, mexe com o corpo, mexe com a mente, mexe com a alma, mexe com o espírito, mexe com tudo. Mas a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração, guarda a nossa vida. E aí tivemos a alegria de falarmos quase que 2 horas com a Índia, aqui 3 horas da manhã, lá 11 horas. Eu falava para o pastor, preciso dormir, meu. Preciso dormir, é de madrugada. Aquele sorriso mandando foto aí. O Google Tradutor, Alex, é uma benção, viu? É um negócio fantástico. Eu não entendo nada de inglês. E aqui na igreja a gente tem uma professora de inglês. A gente precisa botar a igreja para aprender inglês. Já imaginou, irmã Maria Sena, a senhora falando inglês? Nossa, vai ser fantástico. Mas nós temos sua tia, né? Ela não é professora de inglês? É a outra, não é essa? Ah, então a minha expectativa, oh, Jesus, tem misericórdia. Vamos continuar falando português, meu irmão. Achei que nós tínhamos uma professora, mas ainda não é. Mas graças ao bom Deus, Jesus está dizendo para eles, não sou fantasma, sou eu.
Então, Pedro, provai e vede se os espíritos são de Deus. Se é o Senhor mesmo, se não é o fantasma, deixa eu ir ter com o Senhor. Andando sobre as águas. Jesus na água, o mar bravio, Jesus agora parado sobre as águas. Jesus não está dentro do barco, que pelo lastro é impulsionado para cima, boia. Lá estão os discípulos, no mar está Jesus, no barco está Pedro, exausto, cansado, mas agora animado porque viu a Jesus e quer ir até Jesus, ter a mesma experiência, andar sobre as águas. E o mar tempestuoso. E ele desce do barco e não afunda. Deus contraria as leis da natureza. Pode fazer você não afundar. Amados de Jesus Cristo, nós que estamos andando no barco da vida, nós não afundamos porque Jesus está no controle. Basta distanciarmos os nossos olhos de Jesus Cristo ou distrair. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Enquanto Pedro olhava para Jesus, não afundava. A partir do momento que Pedro quis, eu creio que, olhar para trás para fazer uma fusquinha para os amigos dele, Pedro afunda. E, amados de Jesus, qualquer um que estiver se afundando e dizer para Jesus, salva-me, ele estende sua mão. Mas como Jesus pode levantar a Pedro na condição em que Jesus Cristo está? Está sobre a água, ele não está dentro do barco. Ele está em cima da água, de pé, de mãos estendidas. Agora, não é só mais o peso de Jesus, é o peso da incredulidade de Pedro. Levantando, Jesus ouviu imediatamente a oração. Amados de Jesus Cristo, nós vemos que Pedro sabia nadar, porque quando nós vimos aquele milagre de Jesus Cristo para lançar a rede do lado direito, Jesus está ressurreto, com o corpo glorificado, e quando eles percebem que é Jesus, sendo falado por o apóstolo do amor, é Jesus, para onde que Pedro se jogou? Para a água. E aonde Pedro está agora? Na água. Só que em uma tempestade, em um vendaval, Pedro tremeu, porque estava se distanciando de Deus e submergindo, perecendo e morrendo. Jesus levanta ele imediatamente, atende ao pedido dele e Jesus o salva. Estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé. Que tamanho que é a nossa fé? Sempre nos vem à nossa mente. Conversávamos, acho que ontem, acerca disso. De que tamanho é minha fé? Nós estamos aqui, eu estou aqui vendo Jandira e eu não vi nenhum monte passar. E aqui não tem ninguém com a fé do tamanho de um grão de mostarda. Que tamanho que era a fé do apóstolo Pedro? Homem de pequena fé. A fé é o firme fundamento
Por que duvidou? Amados de Jesus Cristo, as circunstâncias no mar da vida, elas nos fazem permanecer ou perecer. Depende da fé. Depende do foco. Para onde você está olhando? Para quem que você está olhando? Olhe para Jesus. Então, os que estavam no barco aproximaram e se adoraram. Por quê? Porque Jesus subiu no barco. A chave para trancar o vento era Jesus botar os seus pés junto com Pedro dentro do barco. Então, quando Jesus entra no barco, sai da água, ele segue em viagem. Amados de Jesus Cristo, às vezes, no mar da vida que nós atravessamos, que ficamos lutando um tempo e não saímos do lugar, precisa de Jesus vir ao nosso encontro e entrar dentro do nosso barco para que a viagem possa prosseguir. Sem Jesus no barco não tem chegada. Então nós vemos aqui alguns ensinos. Nós vemos aqui não só a história real que aconteceu com os discípulos de Jesus Cristo no mar da Galileia, mas nós podemos trazer para nós esta oração, usarmos esta oração em todos os momentos quando estivermos em grande dificuldade. Salva-me. Eu já, em uma situação, já disse aqui algumas vezes, e vou ser repetitivo, na BR-101, de madrugada, uma grande chuva, e eu, para mostrar o meu produto, tinha que carregar uma máquina em cima para que os gaúchos, os catarinenses e os paranaenses pudessem entender o que eu estava lhes falando. Eu venho vindo de Osório para Criciúma e de madrugada, o caminhão que eu morava dentro dele durante a semana, ele deu 360 graus em cima do asfalto, em uma curva, beirando um precipício próximo a uma gruta de uma santa que tem entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eu só pude falar Jesus. O caminhão afogou. Eu olhei pelo retrovisor e continuava na mesma direção. Ninguém vindo atrás e ninguém vindo à frente. Apertei aquele botãozinho, porque era um 608, Jefferson. Apertei o botãozinho, engatei primeira, saí. O caminhão andou e minhas pernas morreram. Tive que encostar, respirar e agradecer a Deus, porque o Jesus foi salva-me. E a mão de Deus veio ao meu socorro, segurando o trânsito para que eu pudesse estar aqui hoje falando acerca do que Jesus faz. Não sei a sua situação, não sei a sua condição, não sei o tempo que você está remando sem sair do lugar. Mas você pode dizer para Jesus: salva-me. E a sua jornada vai continuar. Por quê? Nesse percurso que nós fizemos até o meio, Jesus estava apenas observando. E viu que iam perecer. E agora, na segunda parte da viagem, quem que está junto? Jesus.
É por isso que tem aquele outro cântico que eu não cantei antes. Eu não falei a letra antes. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. O temporal passou, mas Jesus está no barco. Enquanto Jesus está no barco, é uma maravilha. Não deixa Jesus, não desvie o olhar para outra coisa. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que todos vocês tenham uma boa noite. Você que está nos ouvindo, Deus o abençoe. Se puder, compartilhe estas mensagens, que vai chegar mais longe ainda e mais vidas vão poder estar com Cristo no barco. Vou orar. Senhor, eu quero te agradecer por tua palavra, quero te agradecer por esta noite, por este momento, agradecer ao Senhor e pedir socorro para que não pereçamos, para que possamos continuar a nossa jornada, porque o Senhor opera milagres, sinais e maravilhas. O Senhor só não desafia a gravidade, mas o Senhor Deus tem poder para todas as coisas e nós confiamos em Ti, assim como Pedro confiou e foi socorrido. Louvado seja o Teu nome, ó Senhor do socorro dos que perecem. Eu oro no nome de Jesus. Amém.